Irmãos e irmãs, a liturgia do quarto domingo do Advento nos convida a abrirmos as portas do coração para celebrar a vinda cada vez mais próxima do Senhor entre nós, o nascimento de Jesus. Amados por Ele, vocacionados à santidade, nós também vamos nessa liturgia mirar nosso olhar no exemplo de Maria e José, que se deixaram conduzir pela palavra de Deus, a fim de que também nós possamos receber essa revelação de Deus que está sempre conosco. Em Mateus, o anúncio do anjo se dá a José e não a Maria, como em Lucas. Os evangelhos falam pouco de Maria e menos ainda de José. No evangelho deste domingo, porém, José tem a presença marcante. Homem justo e silencioso, José é a presença importante neste tempo do Advento. Diante das dúvidas sobre o que está acontecendo com Maria, o anjo esclarece a José os planos divinos a respeito dela. Deus intervém na história humana a partir dos pobres e humildes. José compreendeu o projeto de Deus, acolhe sua esposa e não a denuncia. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim vão uma série de 14 sucessões, vezes 3, 42 gerações para chegar ao nascimento de Jesus. Para compreender isso, na língua hebraica, não temos a palavra os pais. Na verdade, havia um pai, que era aquele que procriava, e a mãe era simplesmente a que dava luz, era o ambiente no qual o filho se desenvolvia. Por isso, quando Maria se aproxima de Jesus, diz: Maria, a mãe dos filhos de Zebedeu. Os filhos são de Zebedeu, ela é apenas a mãe dos filhos, os filhos são do pai. Não havia, portanto, para a mãe uma consideração igual, ela era como uma incubadora no qual o filho se desenvolvia. O homem é que gera uma criança no seio, na terra, que é como aquela que acolhe a semente da mãe. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual foi gerado Jesus, que é chamado Cristo. No final, nós temos uma mudança, porque não diz que José gerou Jesus, diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual foi gerado Jesus, que é chamado o Cristo. Algo totalmente novo, há uma novidade incrível. A Maria é atribuído o mesmo verbo gerar, que se atribuía somente à geração dos homens. O que nos quer dizer o Evangelho? Com Maria, essa tradição nascida nas origens dos tempos e que tem continuação ao longo da história de Israel, se fecha com José. O pai, enquanto gerava o filho, não só lhe transmitia a vida física, biológica, mas também toda a tradição, a espiritualidade, os ensinamentos, a educação que herdava do povo. Com Jesus há uma nova criação. A origem de Jesus Cristo foi assim, literalmente, esta palavra origem, Gênesis de Jesus Cristo, faz referência ao livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia, que significa que em Jesus há uma nova criação, algo inédito, algo nunca acontecido. A origem, a gênese de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Prometida em casamento é uma forma de dizer, na verdade, Maria estava casada. O casamento se dava em duas etapas. A primeira etapa era chamada núpcias, a segunda, um ano depois, era chamado casamento. A partir da primeira etapa, já são marido e mulher, embora ainda não convivam juntos. E só vão fazer isso depois da celebração do casamento. Ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O termo Espírito aqui, para evitar as confusões que haviam nas mitologias da época, seres divinos que se cruzam com seres humanos, procriam. Aqui se usa o termo hebraico ruach, que é um termo feminino. No grego, pneuma. Pneuma
não é masculino, é um termo neutro, para evitar masculino e feminino, como se o Espírito fosse a parte masculina que fecunda Maria. O evangelista está completamente atento para essas histórias e quer deixar bem claro que aqui se trata de uma nova criação. O Espírito pairava sobre as águas, assim como o Espírito pairou sobre Maria e sobre a criação no início do mundo. O que é nascido de Maria tem a mesma força que deu origem à criação do mundo, isto é, o Espírito Santo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O Espírito Ruá de Deus soprava sobre as águas. Agora o Espírito Santo de Deus fez de novo irrupção numa criatura em Maria. José, seu marido, era justo. Justo aqui não significa outra coisa senão fiel, observante das regras e prescrições da lei. No proto-evangelho de Tiago, José afirma, é um proto-evangelho, não é um texto inspirado, mas reflete aquela cultura da época. O pensamento de José, se eu vou esconder o erro de minha esposa, vou estar contra a lei do Senhor. A lei, portanto, exige que José denuncie a Maria como adúltera, infiel, e com essa denúncia seria apedrejada. José resolveu deixar Maria livre, o verbo apolio, deixar Maria livre em segredo. O repúdio era muito simples naquela época, bastava pegar uma folha de papel e escrever: tu não és mais minha esposa de hoje em diante. Ela estava livre. Entregava esse papel e ela ia embora. Os motivos da rejeição poderiam ser inúmeros, qualquer coisa, até ter estragado um prato de comida. Não haveria nenhum problema. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse. A expressão anjo do Senhor não significa um anjo de asas como nós imaginamos, mas simplesmente na cultura judaica está no lugar da manifestação divina. Porque quando Deus devia intervir na vida dos homens, nunca podia se apresentar como divindade. Mas é a presença do próprio Deus que entra em contato na comunicação com os seres humanos, um anjo do Senhor. O que era um sonho? Sonho, no livro dos Números, se diz: se há um profeta entre vós, eu, Javé, o Senhor, me manifestarei a ele em uma visão, eu vou falar com ele em sonho, porque não podia ter um contato direto com a divindade. E também era uma maneira de dizer que aquilo que se deduzia dali era iniciativa divina, está dormindo, está sonhando, não é uma decisão racional do homem. Javé não se manifesta diretamente, mas apenas através dos sonhos. Então o anjo do Senhor vai aparecer mais 3 vezes ao todo aqui, e uma vez também vai aparecer quando avisa o casal sobre Herodes, que quer matar as crianças, e depois também na ressurreição, para afirmar que toda vida que provém de Deus não pode ser destruída. E Jesus ressuscitou. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Maria, portanto, não é adúltera. Ela dará à luz, literalmente parirá um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus está etimologicamente ligado à palavra salvar o povo dos seus pecados. Em hebraico, Jesus é Yeshua. O verbo salvar é Yoshua. Portanto, um jogo de palavras seria dizer assim: tu lhe darás o nome de Yeshua, Jesus, e ele, Yoshua, salvará o seu povo dos seus pecados. Em português soaria mais ou menos assim: ele será chamado Salvador e salvará o seu povo dos seus pecados. Na ceia do Senhor, o sangue de Jesus
é derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Mateus está o único evangelista que cita esta remissão dos pecados. O pecado, portanto, é o passado que não foi conforme a vontade de Deus do povo de Israel, pecado aqui perdoado. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Isso é referência a Isaías 7,14, quando o profeta fala ao rei, quando Deus manda dizer ao rei Acás, anunciando o nascimento de um filho, o futuro Ezequias: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui está, portanto, o ponto onde o evangelista quer chegar: Deus conosco. Porque o fio condutor de tudo isso é a presença de Deus no meio da humanidade. E este Deus conosco aparece aqui no início do Evangelho, será chamado Emanuel, que significa Deus conosco, e também nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, é o fio condutor do Evangelho de Mateus: eu estarei convosco até o fim do mundo. Essa é a novidade que Jesus nos traz. Um Deus não distante, um Deus conosco. Deus está conosco, já não é um Deus que devemos procurar por ali, mas um Deus que deve ser acolhido. E com Ele, e como Ele, também nós ir ao encontro das pessoas. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José, indo para além da tradição das prescrições da lei, está em sintonia com a palavra de Deus revelada ali. Ele observa a palavra de Deus, mesmo quando ela vai contra costumes e tradições religiosas da sua época. O Espírito Santo abriu uma brecha nos corações dessas pessoas pobres e simples para formar uma vida nova, a vida de Jesus, que corresponde à criação de uma nova humanidade. Vivamos intensamente, então, no silêncio e na oração, contemplando a vida nova que está já dentro de nós. Bom domingo a todos.